Olá, estamos nós aqui, amados irmãos, amigos internautas, continuando nosso culto online pela Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje estou olhando esse quadro, tão certo como nasce o sol, Deus virá nos ajudar, Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, que eu recebi na rede social de um amigo essa semana, e estava preparando a mensagem e Deus me mostrou que tem muito a ver com o nosso tema e a série de mensagens que estamos trabalhando. A ideia, num tempo como esse, é que precisamos voltar urgentemente para o Senhor. E Oséias 6, capítulo 6, fala sobre a vontade do povo em voltar para o Senhor. E nós que estamos agora percebendo os acontecimentos em nosso mundo, e aqui nos atingiram frontalmente no Brasil, com a quarentena, nós estamos percebendo que o mundo é outro. Nós dormimos e acordamos em um outro mundo. E ano passado, em final do ano passado, dezembro, dia 31 de dezembro, findamos o ano dizendo 2020 será melhor. Eu acho que essa foi a expectativa de todos, não é? E o que nós estamos presenciando, estamos passando é alguma coisa que não estava nas nossas expectativas. E por isso devemos voltar para o Senhor. Devemos pensar como podemos voltar para o Senhor. E vamos olhar aqui algumas coisas que os profetas disseram no seu tempo, 800 a 750 anos antes de Cristo, Oséias, Amós e Isaías. Isaías falou sobre uma estrada, um caminho que Deus iria preparar, e hoje nós sabemos que o caminho é Jesus. João capítulo 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Isaías viveu nesse tempo do rei Uzias, em que ele foi bastante impactado com a morte do rei Uzias e Deus o chamou para o ministério. Ele sofreu oposição do rei Acás e foi odiado naquele tempo. Depois foi favorecido no tempo do rei Ezequias. Ezequias reinou entre 716 e 687 anos antes de Cristo. E finalmente Isaías foi martirizado pelo filho de Ezequias, o brutal e depravado Manassés. Mas Isaías deixou uma mensagem que haveria um caminho. Nós estamos agora enfrentando o coronavírus, né? A doença Covid-19, e temos a expectativa que depois disso ainda virá o pior, uma recessão econômica em nossa nação. Países no mundo estão sofrendo, estão assustados. Eu falei no culto anterior que o ministro da Economia alemão, quando viu a crise, ele cometeu suicídio. E agora nós estamos vivendo dias horríveis, dias terríveis. E nós temos que escolher o que nós queremos. Devemos escolher. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre ética normativa. Nós temos que fazer escolhas, não tem como não escolher. E nós estamos escolhendo quarentena, ou isolamento horizontal ou vertical. Queremos escolher salvar vidas. Outros estão pensando, nós precisamos de salvar emprego, salvar a economia. Então nós sempre estamos diante de decisões, temos que fazer escolhas. Sabe, o mal não descansa e o mal não entra em quarentena. As clínicas de aborto não fecharam durante esse tempo. Os assassinatos não pararam. Os demônios continuam soltos por aí, eles não param. O ministro Mandetta da Saúde, ele chegou ao ponto de pedir para as pessoas desligarem a televisão. Ele disse que a televisão é tóxica. Chegou ao ponto disso. Eu nunca vi um ministro da Saúde falar alguma coisa parecida. Então nós estamos diante da crise, nós temos opções diante da crise, nós temos a certeza que a crise vai passar, ela não é permanente. Nós temos oportunidades que são geradas agora, durante a crise. E nós temos ensinamentos para acolher agora durante a crise. Quais ensinamentos você tem acolhido para a sua vida?
Olha, deixa eu falar rapidamente duas coisas. Eu parei de ler a Bíblia no sentido de ler a Bíblia todo ano, toda ela, numa forma assim de correria. Às vezes a nossa vida está tão corrida e nós queremos fazer as coisas só para cumprir tabela, cumprir um projeto. Eu parei com isso. Deus mostrou como o Taylor escreveu um livro a respeito dos mandamentos de Jesus, que a mãe dele lia todo ano e dezenas de vezes ele parou e ele começou a meditar, a aprofundar na palavra de Deus. Eu tenho experimentado isso durante essa quarentena. Não com a obrigação de ler a Bíblia toda no ano, mas de aprofundar mais. Eu já li a Bíblia quase 50 vezes, mas toda vez que eu vou ler e aprofundo um pouco mais, eu fico admirado como a palavra de Deus realmente é viva e ela não tem limites. A sua profundidade é ilimitada, a sua altura é ilimitada, a sua extensão em todas as formas. Outra coisa é a oração. Eu passei a orar às madrugadas. Estava orando pela manhã, antes de dormir, e eu estou descobrindo que na madrugada é um momento maravilhoso para orar. Eu não sei, quais são os ensinamentos que você está tirando dessa quarentena? Se possível, deixa nos comentários, nós gostaríamos de ouvir, de saber os seus aprendizados. Outras pessoas estão dizendo que estão maravilhadas, estão redescobrindo a alegria de conviver com a família, com os filhos. Outras pessoas estão também se alegrando muito por poder sentar à mesa com a sua família para tomar uma refeição tranquila. Algumas pessoas estão falando que estão estudando a Bíblia, estão fazendo lições com os alunos, com seus filhos, alunos das escolas, né? Então estão fazendo as suas lições em casa. Outros estão falando de coisas criativas que estão descobrindo, projetos, coisas que estão surgindo. Isso é maravilhoso, não é? Então nós temos ensinamentos, nós estamos cuidando da saúde mental, nós estamos cuidando da saúde intelectual, estamos cuidando da saúde então, física, né? Física, mental, mas eu quero abordar aqui com vocês a saúde espiritual, a saúde da alma, a saúde da fé. Os médicos estão cuidando da saúde física e os psicólogos, psiquiatras estão nos ajudando, além dos conselheiros bíblicos, conselheiros cristãos, a cuidar da saúde mental dos nossos irmãos. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a saúde espiritual. O problema é que nós temos uma geração sem fé. Quando Jesus Cristo estava no mundo, ele falou sobre a sua volta e ele disse, quando viesse, se porventura, ele acharia fé na terra. Porventura achará fé na terra? Perguntou o Senhor naquele tempo. O problema é que nós temos muita gente sem fé no nosso mundo. E semelhante aos dias dos profetas, profeta Oséias, profeta Amós, Isaías, desse período que falei. Então, Oséias, capítulo 5, versículo 15, Deus falou, olha, eu vou me recolher. E eu vou me retirar até que eles me busquem. Até que eles me busquem a minha face. É certo que debaixo da grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Olha, Deus falou isso para Oséias naquele tempo. Parece que Deus está falando conosco hoje. Olha, eu vou me recolher, até que vocês reconheçam que são culpados. Eu quero falar hoje... que eu sei que há muitas pessoas que nunca irão sentir culpa nenhuma. Eu vou chegar nesse ponto onde Jesus fala sobre a diferença dos homens. Mas eu quero encorajar você, meu irmão, meu amigo, que sabe que tem necessidades e que precisa buscar a Deus. E Deus está falando assim, olha, eles me buscarão com fervor. Então Deus fala que quando nós buscarmos a Ele, assim, de todo o coração, nós o acharemos. Se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, se não buscarmos com todo o fervor, nós vamos continuar no caminho errado. É isso que precisamos aqui no Brasil. As pessoas perceberem que estamos num caminho errado como nação e precisamos retornar para o Senhor. Então no capítulo 6 de Oséias, o povo exclama. E o povo exclama, vinde, voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou. Essa é a ideia daquela figura, vamos voltar para o Senhor, que eu mostrei no início dessa mensagem. O povo está dizendo, vamos voltar para o Senhor. Então o capítulo 6 começa assim, vinde e voltemos para o Senhor, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Nós estamos precisando de cura também, não é?
E eles continuam dizendo no verso 3, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Mas sabe o que Deus diz logo em seguida no versículo 4, através do profeta Oséias? Aqui está o contexto daquele versículo. Voltando para o Senhor. A vontade de voltar para o Senhor do povo. Então Deus fala através de Oséias. Que farei, que vos farei, que vos farei. Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. No versículo 6 Deus fala, o que desejo é o vosso amor. Olha, o que Deus está querendo é o nosso amor. Mas não um amor passageiro, um amor que passa rápido como a neblina da manhã. No capítulo 7 de Oséias, no versículo 7, Deus fala, não há ninguém entre eles que ore, não há ninguém que clame o meu nome. Lembro da frase de Billy Graham, que o diabo ri de nossa sabedoria, e ele zomba das nossas pregações, mas ele treme diante das nossas orações. Deus está falando, olha, ninguém está orando, ninguém está falando comigo. Olha, os pastores no Brasil conclamaram o povo para hoje jejum e oração. Até o presidente fez um apelo. E Deus estava falando no tempo deles, de Oséias, de Amós, Isaías, olha, ninguém está buscando em oração. Será que você está buscando em oração? Será que nós estamos buscando em oração? O salmista no Salmo 94 fala, quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. É isso que nós precisamos. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espiritual. Oséias fala muita coisa, falou da arrogância do povo, que o povo não se arrependeu dos seus pecados. E o povo está dizendo, olha, vamos voltar para o Senhor. E o povo não se arrependeu dos seus pecados. E Oséias está denunciando isso. Então, o problema é que, semelhante àquela geração de Oséias, nós temos também um povo que não se arrepende dos seus pecados. Semelhante a esse tempo que os profetas Oséias, Amós, anunciaram. Então nós temos também Amós se queixando, Amós falando com o povo, Amós falando para uma geração sem fé. E ele diz assim que Deus deixou eles sem alimento, os dentes estavam limpos. Amós capítulo 4, versículo 6, 9 a 11. Então Amós diz, mesmo assim vocês não se converteram, vocês não tinham o que comer. No capítulo 4, versículo 8, ele fala, vocês não se arrependeram, vocês não se converteram. No versículo 7 ele fala que Deus reteve a chuva, faltou pão numa cidade, outra tinha, e mesmo assim eles não se arrependeram. Geração sem fé, sem fé. 100 anos depois, vem a geração de Jeremias. E a geração de Jeremias é uma geração que também viu um tempo de coração duro, um coração enganoso. Jeremias fala no capítulo 17 que o coração é enganoso. Fala que o coração é perverso. Quem conhecerá o coração? E Jeremias mesmo fala, Deus respondendo, não é? Eu, o Senhor, eu sondo profundamente o coração. Então, qual é o problema de uma geração sem fé? É que o coração é enganoso. É que o coração é perverso. E Jesus conhece o coração. Jesus conhece o coração meu, o coração seu. Jesus fala que a diferença entre os homens são diferentes em relação ao coração. Mateus, Jesus fala que devemos entrar pela porta estreita porque é difícil o caminho que conduz à vida, é a porta estreita. E poucos são os que entram por esse caminho. E nós precisamos entender que há esperança somente em Jesus. E nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos dessa salvação. Jesus, em Marcos capítulo 4, fala da diferença dos corações. Há o coração duro, há o coração pedregoso, há o coração espinhoso e o coração bom. No versículo 4 de Marcos capítulo 4, Jesus fala que o semeador saiu a semear.
E um pouco da semente caiu à beira do caminho, esse é o coração duro. Outra semente caiu sobre o solo pedregoso, havia muita pedra, não tinha profundidade de terra. Então esse é o coração pedregoso. O coração que ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, mas não tem raiz. Quando chega a tribulação, a perseguição, por causa da palavra de Deus, rapidamente desiste e sucumbe. Jesus falou da semente que caiu entre os espinhos, uma terra que tinha boa terra, mas ela tinha muitos espinhos. Então o coração espinhoso é aquele coração que recebe a palavra de Deus, mas as preocupações da vida diária, a sedução pelas riquezas, as demais ambições, sufocam a palavra de Deus, ela não frutifica. Mas é um coração bom. É a você que eu estou falando, meu irmão. É a você que eu estou falando, amigo internauta. Há um coração bom. É uma boa terra. A semente cai ali na boa terra e ela produz 30 vezes, 60 vezes, até 100 vezes uma semente. É isso que Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, e Jesus está falando. Então nós temos problemas como aquela geração de Oséias, Amós, Isaías, 100 anos depois, Jeremias. Gente que tem coração duro, gente que tem coração pedregoso, gente que tem coração espinhoso, mas tem aqueles que têm um coração bom, cujo coração não é enganoso, está deixando Jesus trabalhar e está então a vida frutificando para a glória de Deus. Há uma geração impura, diz Provérbios capítulo 30, versículo 12. Geração que acha que já foi lavada da sua imundícia, mas nunca foi. Todos nós nascemos com o pecado original, nós carregamos isso como uma herança genética, mas os pecados que nós cometemos durante a nossa vida são inumerosos, são transgressões. Estava olhando fotos que foram postadas nas redes sociais do carnaval. Aliás, o primeiro coronavírus, morte por coronavírus, aconteceu justamente no período do carnaval, dia 26 de fevereiro. Oficialmente essa primeira morte. E olha, vimos lá fotos de homens beijando na boca o outro homem. Mulher beijando a boca da outra mulher na festa do carnaval. 3 pessoas beijando ao mesmo tempo, um a boca do outro. E isso já estava o coronavírus sendo disseminado aqui no Brasil. Imagina quanta gente foi infectada e contaminada nesta festa profana. Mas pior do que a infecção viral, biológica, é a infecção do coração. E essa geração não lava a sua alma, não lava o seu coração. É uma geração sem fé, um coração enganoso. Jeremias fala que no capítulo 2, versículo 22, ainda que te laves com soda, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor. As pessoas não podem lavar com sabão, não podem lavar com soda o seu pecado. Somente o sangue de Jesus pode lavar o coração do pecador. O problema nosso é que temos uma geração sem fé também. Uma geração que precisa voltar para o Senhor. E Isaías falou que haveria uma estrada e um caminho. E nós já sabemos quem é essa estrada. Nós já sabemos quem é esse caminho. Sabemos que esse caminho é Jesus. E Jesus disse para nós voltarmos a Deus através dele. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil voltar para o Senhor. Não é fácil. É preciso muita perseverança. É preciso muita persistência. É preciso haver realmente bastante vontade. Precisa haver realmente bastante compromisso com Deus. É preciso, como disse John Bunyan, a conversão. Ele disse, a conversão não é um processo suave, como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais seria comparado a um solo não cultivado. E a palavra de Deus a um arado. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa penetrar no solo do coração humano. Ela precisa alcançar a profundidade do coração humano. O homem sem Deus está perdido neste mundo. E ele precisa da salvação. Ele precisa de Jesus Cristo. Estamos orando pela conversão. A conversão é uma coisa difícil, mas ela é viável. Por isso nós estamos aqui. Nós cremos que Deus pode converter o coração do homem. Nós cremos que Deus pode mudar a vida de um pecador. Não é fácil.
A conversão não é uma coisa simples, mas ela está ao alcance do pecador. Ela está ao alcance de uma geração como a nossa. Geração semelhante a Oséias, Amós e Isaías. Ela está ao alcance porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele vive e reina para sempre. E ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo caminho conduz à perdição. E porque a porta é estreita, então apenas poucos conseguem encontrá-la. Apenas poucos conseguem entrar. E porque também essa porta exige um grande esforço, como diz em Lucas, Jesus falou, registrou Lucas. É preciso esforçar-se para entrar. Ele diz, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Precisamos fazer grande empenho e precisamos nos esforçar para entrar pela porta. O povo de Deus está orando. Os pregadores estão clamando aos quatro cantos do mundo para que o povo se arrependa dos seus pecados. E estamos diante dessa cena de saúde física, combate à doença. Saúde mental, combate aos problemas psicológicos, depressão e ansiedade. Mas estamos diante do problema da saúde espiritual, da alma. O coração é duro, o coração é pedregoso, é espinhoso, ou o coração é bom? Mas sabe, Jeremias deixou uma mensagem também. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, Jeremias fala a palavra de Deus assim, a minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. Mesmo que o coração seja duro e pedregoso, pode esmagar essa rocha, quebrar esse coração. E então nós crentes estaremos aqui para pegar os pedaços e para falar, ó Deus, faz um coração novo desse meu irmão, faz um coração novo dessa minha irmã, desse meu amigo, desse meu parente, desse meu conterrâneo. Ó Deus, tem misericórdia da nossa gente. Então nós vamos clamar e continuar clamando por arrependimento. Foi o apelo de Oséias, arrepende-te e volta para o Senhor, pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em Deus. Oh, nós temos uma esperança. E Oséias falou para voltar para o Senhor. E ao falar para voltar para o Senhor, e clamando por arrependimento, ele profetizou no capítulo 14, versículo 4, eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração. Que mensagem maravilhosa! Deus está falando, se nós voltarmos para Ele como nação, como povo, como brasileiros, como crentes que estamos afastados dos seus caminhos, praticando pecados, infidelidades, Ele falando, se você se arrepender, eu curarei a sua infidelidade e amarei você de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou. Oh, que a ira do Senhor se retire sobre nós. E Ele diz que nós temos esperança, então, nós temos um caminho, como disse Isaías. E o caminho de santidade é Jesus. Isaías falou que os impuros não andam por esse caminho. Eles escolhem não seguir esse caminho que é Jesus. Mas você, amigo, você, irmão, que eu falo e que me ouve, nós escolhemos seguir por esse caminho, não é verdade? E o caminho é Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho. E nós estamos seguindo porque nós escolhemos. Isaías falou que os ímpios, os insensatos escolherão não seguir por ele, por isso irão sofrer as consequências. Mas nós escolhemos seguir esse caminho que é Jesus. Portanto, vamos depositar toda a nossa esperança em Deus, diz Oséias 12, 6. E como Jesus falou, vamos nos esforçar para não só entrar pela porta estreita, mas por andar nesse caminho com Jesus. E vamos seguir com Jesus até o fim. Não vamos desistir. Vamos prosseguir. Ele está conosco. Ele é o nosso comandante. E Ele quer que nós alcancemos a glória eterna. Porque Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa está chegando, não é? E Paulo escreveu em 1 Coríntios 5, 7 que Cristo é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. E é por isso que nós temos esperança. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele nos prometeu, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos esperança. Vamos depositar toda a nossa esperança em Deus.
Olha, estamos voltando para o Senhor. Esta é a cena. Estamos tratando da cura, da saúde física, da cura, da saúde mental, mas precisamos cuidar da cura e da saúde espiritual. Portanto, se você precisa de arrependimento, arrependa-se. Pratique o bem. Busque o Senhor. Ele está dizendo, se buscá-lo com arrependimento, Ele irá curar, Ele irá perdoar, e Ele amará você com todo o seu coração. É tudo que nós precisamos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a nossa Rondonópolis. Deus abençoe a todos que nos ouvem. Que Deus dê conforto aos que estão oprimidos e que Deus dê alívio aos que estão com ansiedade. Olha, ouça a palavra de Jesus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Busque refúgio em Jesus agora. Coloque toda a sua ansiedade às mãos de Jesus. E então tenha toda a esperança de que essa crise vai passar. E olhe as oportunidades. Acolha ensinamentos preciosos nesse tempo. Use a melhor maneira esse tempo para voltar para o Senhor, para aprender a andar no caminho da santidade, que é Jesus, e ajudar alguém também a encontrar este caminho, que é Jesus, o caminho para a vida eterna. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor tem sido a nossa esperança, mesmo em tempos de tribulação. Obrigado porque não desanimamos, porque o Teu Espírito Santo nos enche de amor, fé e esperança. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, o amigo internauta que nos acompanha. Ó Pai, segundo a necessidade de cada um, alcance agora o seu coração e que todos nós, arrependidos por nossos pecados, confessando os nossos pecados, ó Pai, recebamos do Senhor o perdão e a cura que necessitamos. Queremos glorificar e testemunhar o Teu poder em minha vida, na vida de cada um de nós, ó Pai, que estamos unidos a Ti através da oração. Queremos falar aos outros, queremos um dia voltar ao templo e cantar louvores e adorar e exaltar o Senhor pelo milagre, pela cura, pela salvação, pelo perdão que o Senhor nos dá e por essa esperança que jamais morrerá, que o Senhor está conosco, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor Jesus.